eu acho que das coisas mais importantes é de facto as pessoas terem noção do nível de biosseguridade das suas granjas e terem um plano de ação, um plano de melhoria. E isso tem que ser uma avaliação continuada ao longo do tempo. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma nossa edição do Suinocast. Meu nome é Guilherme Brandes, sou host do programa. Esse que é um programa dinâmico, um programa democrático, aberto, uma gama imensa de profissionais da área ou profissionais afins. E hoje nós temos uma presença internacional, a doutora Maria Rodrigues Costa. Maria, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Maria, então, como eu dizia, é um programa bastante aberto. A nossa abrangência, a gente tem o objetivo de falar com os produtores, com os futuros produtores, com o pessoal da academia, com os alunos e futuros alunos que estão se decidindo nas suas carreiras, todo o pessoal envolvido na área da suinocultura, os nossos consumidores, e eu sempre gosto de deixar muito claro também os nossos não consumidores. Então, como a gente explicar a nossa cadeia, como explicar a nossa produção para quem é e para quem não é da área. Então, eu estou aqui e seja muito bem-vinda e fica muito bem à vontade, Maria. Fazendo uma apresentação formal, então eu estava dizendo que esse é um programa internacional hoje, né? Estou falando com a Maria, ela está na Escócia. A Maria, que é veterinária, fez a sua graduação de veterinária e mestrado pela Universidade de Lisboa, em Portugal, mestrado trabalhando com bem-estar animal, associado à sanidade, tem experiência na parte de inspeção sanitária dentro da indústria em Portugal, fez o seu doutorado em produção animal um sanduíche com a Universidade Autônoma de Barcelona e a Universidade da Irlanda, não vou me arriscar a dizer o nome aqui, em irlandês, e atualmente ela é professora de epidemiologia veterinária na Scotland Rural College, no Reino Unido, e ela também gerencia um programa de sanidade na suinocultura e investiga aí a questão da saúde, do bem-estar dos suínos e a interação com a saúde pública e a segurança alimentar. Então, Maria, estamos bastante curiosos aqui, seja muito bem-vindo, fica muito bem à vontade no nosso programa. Tu já me confessava aqui no bastidor que tu é uma assídua participante do programa, a gente fica feliz com isso, que está ultrapassando fronteiras. Fazendo só um breve chamado aqui, né? A Maria vai falar português como uma portuguesa de Portugal. Então, hoje a gente vai ter vou te pedir um pouquinho mais apesar de que a gente também fala o português um pouco mais devagar, né, Maria? E também, se tu tiver alguma dúvida das minhas perguntas, fica muito bem à vontade. Bom, essa é a apresentação formal da Maria Costa, e eu gostaria que tu se apresentasse, Maria. Quem que é a Maria Costa? Pela Maria, né? Da onde surgiu essa vontade ou esse empenho para trabalhar numa área específica da suinocultura, do bem-estar, da biosseguridade, da sanidade, tanto do consumidor como sanidade de rebanhos. Então, se apresenta, por favor, Maria. Seja muito bem-vindo e fica muito bem à vontade. Muito obrigada. Antes de mais, eu gostava de agradecer o convite de estar aqui, de participar no Suinocast. Como dizia o Guilherme, sim, eu já há algum tempo que sigo estes podcasts, principalmente no Instagram, e acho que tem feito um trabalho fantástico. É ótimo poder ouvir as perspectivas de colegas no Brasil, com quem não tem tanto contacto, não é, no dia-a-dia, mas pelo mundo fora também. Vou fazer um esforço para falar devagar, porque eu tenho tendência a falar depressa e sei que há alguma dificuldade em perceber. Mas vou também fazer uso do meu treino de telenovelas brasileiras, onde me adaptei ao longo dos anos e aprendi palavras novas. Portanto, em relação ao meu percurso, vim parar aos porcos e ao mundo da suinicultura um bocadinho ao calhas, isto é, não foi intencional.
Durante o curso de veterinária, as aulas de suinicultura foram daquelas que gostei mais, apesar de, na Universidade de Lisboa, não haver grande foco na suinicultura, mas lembro-me do professor que tínhamos, o professor Alfaro Cardoso, uma grande lenda da suinicultura em Portugal, que nos dizia que a produção de porcos era maneio, maneio, maneio. E eu achei aquilo muito curioso, porque todo o foco da maior parte do curso era nas doenças, nas doenças, nas doenças. Mas, na verdade, e depois veio-se a confirmar naquilo que fui fazendo ao longo dos anos, o maneio é das partes mais importantes, se não a mais importante mesmo, da produção de porcos, pelo menos na realidade em que eu vivo. E quando cheguei ao final do curso, tinha que escolher o que fazer para a parte final de estágio e da tese de mestrado, da dissertação. E como sempre gostei bastante de números, de epidemiologia, de matemática, antes de acabar o ensino secundário e entrar na universidade, acabei por encontrar um tema que me aliciava bastante, que era o bem-estar em porcos, e os números dos frigoríficos. Porque os frigoríficos, de facto, são pontos que reúnem a maior parte dos porcos de várias granjas, a que é difícil termos acesso por questões de biosseguridade, não é? Não podemos ir a todas elas, avaliar o bem-estar dos porcos nessas granjas, mas conseguimos olhar para as carcaças e perceber como é que os porcos estavam na granja, então conseguimos fazer uma avaliação do risco, e a União Europeia, por legislação, obriga a que as autoridades competentes de cada país visitem explorações, granjas em risco. E, portanto, se pudermos colher estes dados através do matadouro, estamos não só a perceber qual é o nível de bem-estar dos animais nas diferentes granjas, como a recolher dados para depois fazer uma seleção das visitas que têm que ser feitas. Penso que foi um bocadinho demorada a resposta, mas cheguei lá mais ou menos. A Elanco é uma empresa global na área de saúde animal e se dedica a inovar e fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos veterinários e da sociedade como um todo. Eu anotei aqui, Maria, e eu acho importantíssimo, porque algumas pessoas que a gente tem entrevistado são paixões naturais pela suinicultura, algumas vêm de berço mesmo, que seguem o caminho dos pais, ou de pais produtores ou professores. E quando tu fala da importância das aulas e do professor, a gente quer ter professores aqui sendo nossos espectadores, né? A importância que um professor tem na vida de um adolescente, quando ele ainda não está formado ou ele não tem interesse por uma cadeira específica, e como que isso faz o direcionamento. E outro tema importantíssimo, que além do manejo que tu esclareceu, a questão de alguém, por natureza, gostar de matemática e de dados, se envolver com veterinário, né? Muitas vezes a gente tem não, eu gosto de animais, eu não gosto muito de gente, de pessoas, não gosto de número. Vamos lá que veterinário gosta de números, precisa gostar de números e precisa gostar de gente. Cada vez mais. E o resultado é financeiro, né? Muito. Sim. E quando tu fala dessa avaliação sanitária, eu vou te pedir, antes que a gente entre no específico, já entrando no específico no assunto, né, que tu desse um panorama geral da suinicultura, da onde tu conhece, né, da Irlanda, da Escócia e talvez de Portugal, onde tu trabalhou dentro da indústria, para a gente poder se localizar, né? O Brasil tem uma estrutura, já vou dar mais ou menos para a gente direcionar, né? O Brasil hoje tem uma estrutura basicamente com produção integrada de empresas que têm a integração na sua mão, mais ou menos 90% da produção está em produtores integrados ou associados a cooperativas, e 10% aí está na produção independente, que são produtores que têm a sua produção e vendem para o mercado. Então, essa avaliação sanitária, esse acompanhamento, muitas vezes está na mão das empresas que fazem o ciclo todo e entregam o seu produto já elaborado para o consumo, né? Como que é a realidade desses países que tu tem vivência, Maria?
Vou falar, mas vou falar sobre a realidade que melhor conheço, que de facto é a realidade na Irlanda e na Escócia, mas não diria que tenho conhecimentos fortes completamente sobre a área, porque apesar de ter muito contacto com a realidade dos produtores, não trabalho na parte clínica e não tenho tanto contacto com a parte de terreno, pelo menos agora, desde que saí da Irlanda. A produção de porcos em Portugal aproxima-se até bastante daquilo que se faz em Espanha. Portanto, a Espanha está aqui ao nosso lado, não é? E são os maiores produtores a nível europeu e é uma produção que está cada vez mais desenvolvida, cada vez mais em explorações multissítio, não é? Em diferentes sítios, e eu acho que não há muitas empresas ainda que tenham a produção totalmente integrada, ainda há muitas produções que olham só a produção dos animais e não incluem as rações, mas já vai havendo alguma integração em relação ao frigorífico e à granja. Na Irlanda, a maior parte, só há cerca de 300 explorações comerciais na Irlanda, é muito pouco, e é um país pequenino, tem apenas 5 milhões de pessoas, mas eles é um país de produção, não só de porcos, mas de vacas e de ovelhas e tudo mais. Eles produzem um nível de autossuficiência na produção de porcos era na ordem dos 200%, portanto 300 explorações a produzir 200% daquilo que eles precisam, é um país exportador. Antes da pandemia, agora penso que reduziu um bocadinho, mas ainda exportam imenso. Na Irlanda ainda é muito tipo de exploração familiar, que cresceu bastante. Nos últimos anos, o número médio de porcas por exploração é cerca de 750, que é dos maiores números na Europa. Na exploração, na granja. Eu continuo a alternar entre exploração e granja, queria só dizer a toda a gente que a exploração é o que nós chamamos às granjas em Portugal. Sim. E, portanto, eu vou alternando porque eu sei que devo usar a palavra granja, mas às vezes distraio-me. Portanto, 750 porcas, muitas delas ainda farrow to finish, portanto com toda a produção num único sítio, mas cada vez mais, pelo menos com o setor da engorda, com o acabamento noutras localizações. Portanto, podem ter eventualmente as porcas e os leitões e o desmame e a recria num sítio e eventualmente têm meia dúzia de porcos de engorda nesse mesmo sítio, mas como cresceram tanto já não têm espaço para acomodar todos os porcos e então depois contratam ou constroem alguns quilómetros de distância ou noutros sítios o alojamento para os porcos de engorda. E começa a haver uma empresa que já tem a ligação com as rações, mas nenhuma ainda tem a integração com os frigoríficos na República da Irlanda e há muita circulação ainda com a Irlanda do Norte e para abate. Portanto, a capacidade de abate não é muito grande na Irlanda. Portanto, em termos de produção, a legislação da União Europeia requer que os animais sejam desmamados aos 28 dias. Há uma exceção em relação às condições disponíveis na exploração, na granja. Se forem boas, então os leitões podem ser desmamados aos 21 dias, mas é uma exceção na legislação europeia. Depois do desmame, os leitões na Irlanda e no Reino Unido tendem a ficar em 2 períodos de recria. Um primeiro período de 4 semanas e outro segundo período de 4 semanas. Sendo que, dependendo do estatuto sanitário da granja, na maior parte das situações, os porcos de engorda chegam ao frigorífico por volta entre as 20 e as 24 semanas de idade. Nas granjas que têm um elevado estatuto sanitário, às vezes às 19, 20 já chegaram aos 100 quilos, 110 quilos, que é o peso de abate que neste momento é comum nessas regiões. Tá legal. Só dando uma explicação aqui para o pessoal que nos escuta, então seriam granjas de 750 matrizes, mais ou menos, as maiores, né? E quando a gente fala de farrowing to finish, seriam as granjas aqui no Brasil que a gente chama de ciclo completo.
Sim, completo, sim. E esse pessoal que tem a recria em 2 fases, é a sua própria recria ou tem mistura de lotes de outras granjas nesse alojamento? Não é muito comum ainda haver misturas próprio. Sim, são os próprios, sim. Certo. E qual que é o consumo da carne suína na Irlanda? Acho que não consigo avançar com o valor. Sei que não vou inventar, Não? porque de facto não sei. Tá legal. Porque ontem eu recebi tá quentinho aqui os 20 maiores consumidores do mundo, né? E nós temos aqui como a Espanha em 5º lugar, com 54 quilos, e o primeiro lugar a Polônia, com 56 quilos, né, numa conta de consumo em relação à população, né? Eles precisam dos porcos para o pequeno almoço, não é? O pequeno almoço irlandês e o pequeno almoço inglês têm o bacon. É como nós vemos nos filmes, não é? Sim. Eles comem muito. Mas não sei qual. Aqui no Brasil está crescendo o consumo também de suínos, né? Mas legal e ver essa interação e esse modelo de produção, que é um modelo mais familiar, né? Entrando especificamente na tua área, Maria, considerando a questão, associando aí biosseguridade com a questão sanidade e a epidemiologia, que eu acho que o professor de epidemiologia ele tem uma responsabilidade muito forte na veterinária, por explicar o propósito da produção, da onde que vem onde podem vir as doenças, né, quando a gente associa isso à biosseguridade e consegue ver lá no final, na cadeia da indústria, os efeitos, né. Eu gostaria que tu comentasse um pouco desse teu trabalho do doutorado, né, em que foi feita essa associação e se tu puder, já vou fazer uma pergunta complexa aqui, se tu puder dar, aqui no Brasil a gente sofreu no começo dos anos 2000 o começo da circovirose, e a gente se baseou muito com os 20 pontos de MADEC, de biosseguridade, inclusive recebendo MADEC pessoalmente nas explorações, né? E foi, de fato, uma mudança de produção no Brasil, né? E se tu puder depois associar alguns pontos básicos que tu considera em relação à biosseguridade que possam influenciar lá no final da cadeia, né? Lá na indústria. Sim. Para o meu doutorado, mudei-me para a Irlanda e comecei a fazer um trabalho que estava inserido num projeto maior sobre doenças respiratórias na Irlanda, mas o primeiro ponto foi, de facto, tentar perceber quais eram os níveis de biossegurança, de biosseguridade nas granjas irlandesas. E nós começámos a usar um protocolo de avaliação de biossegurança chamado BioCheck UGent, da Universidade de Ghent, na Bélgica, que agora é bastante popular. E passei os meus dias a visitar várias granjas através da Irlanda, em que fomos fazer essa avaliação, portanto, falar com os produtores e tentar perceber em relação à sua biossegurança externa, tudo o que os produtores podem fazer para prevenir as doenças de entrar na exploração, e depois avaliar também a parte interna, avaliar tudo o que os produtores fazem para evitar que as doenças se propaguem e se disseminem pela granja em geral. Com essa avaliação da biossegurança nas granjas, perguntámos também sobre protocolos de vacinação e perguntámos também sobre o uso de antibióticos, para recolher mais dados e podemos também fazer essa avaliação com aquilo que depois fomos escolher mais tarde no frigorífico, em relação à avaliação, à saúde dos pulmões e de pericardites e fígados, etc. Mas das conversas que tive em relação à biossegurança na altura, era uma coisa, isto foi em 2016, era uma coisa relativamente nova, não é? Os produtores sempre ouviram falar de biossegurança, biosseguridade, mas nunca tinham pensado muito no assunto, achavam que era só uma medida ou outra, achavam que era tomar banho antes de entrar na exploração, achavam que eram ter calçado próprio, mas não pensavam daquilo de uma forma integrada. Não pensavam que era todo um conjunto de medidas que eles tinham que ativamente pensar sobre o assunto e preparar.
E, portanto, quando me perguntas se tem alguma recomendação, algumas medidas que sejam mais impactantes para o final da cadeia, eu acho que das coisas mais importantes é, de facto, as pessoas terem noção do nível de biosseguridade das suas granjas e terem um plano de ação, um plano de melhoria. Isso tem que ser uma avaliação continuada ao longo do tempo. Tem que se fazer uma reavaliação com o veterinário anual, em que há depois uma revisão desse plano no ano seguinte com o veterinário, e as medidas que foram selecionadas para serem implementadas nessa exploração têm que ser tailored, têm que ser feitas à medida daquela exploração, não pode ser uma coisa genérica. Não, Zé, tens mesmo que pôr um chuveiro para tomar banho antes de andar na exploração. Não é fazível para todas as explorações. E o que é fazível e o que é praticável para aquela granja e para aquele produtor em particular? Porque há coisas que simplesmente nós sabemos que, por mais que nós digamos, não vai acontecer. Portanto, o que é que, mesmo que não seja tão impactante, nós podemos fazer, que sabemos que ao longo do tempo, agora adicionamos a medida A, depois adicionamos a medida B, e daqui a uns meses ou daqui a 2 ou 3 anos já houve um progresso. Não houve aquelas coisas como nós fazemos, se quisermos fazer dieta, achamos que é na segunda-feira que começamos e estamos ali uns dias e depois a maior parte das vezes desistimos. Tem que ser um progresso continuado e sustentado, acima de tudo. E essa conversa é uma assistência social, não é? A nossa capacidade de coaching, de falar com os produtores, de ter uma relação com eles, de seguir o progresso ao longo do tempo e desse progresso ser sustentado, de facto, eu acho que foi das coisas mais importantes que tirei e das partes mais importantes da biossegurança, porque na biossegurança há muitas coisas que nós sabemos, quer dizer, podemos transportar várias doenças connosco, mas há outras, inclusive o período de tempo em que não podemos contactar com outros porcos antes de visitarmos uma nova granja, não há muitos estudos científicos, se haverá algum que diga que isso vai resultar contra a doença A, B, C e D, não é? É mais uma precaução, exatamente, não tem um estudo científico, não tem uma base científica muito sólida, é mesmo só por prevenção ou precaução que nós fazemos isso. O que significa que, essas partes ainda têm que ser todas provadas, 2, por mais que nós saibamos que temos de fazer as coisas de uma determinada forma e que tenhamos tudo escrito num protocolo, quem vai fazer aquelas coisas são pessoas e não é só a pessoa que é responsável pela granja, são as pessoas que estão lá naquela granja, que no caso da Irlanda e do Reino Unido e cá de Portugal também, a maior parte dos trabalhadores são pessoas até de outros países, com línguas diferentes, que têm dificuldades de comunicação, às vezes não conseguem ler em inglês, ou neste caso em português cá em Portugal, e essa dificuldade de comunicação muitas vezes para na pessoa que está a falar connosco, que é responsável por toda a granja, e depois não chega às pessoas que de facto vão olhar para os porcos e que de facto vão lavar os corredores e que vão limpar, que vão abrir a ventilação e que vão... Todos os detalhes da biossegurança que fazem com que a biossegurança seja eficaz e que tem que ser, de novo, um progresso continuado, podem-se perder porque não chegamos às pessoas todas que devíamos chegar e porque a língua não é correta ou não houve treino suficiente. Uma resposta muito longa. Não, interessante. Eu anotei várias coisas aqui, Maria, e gostaria de agora vem as perguntas. Sim, em relação ao que tu fala, né? Essa importante, alguns comentários, né, de comparação de países, né? Se a gente for ver a suinicultura mundial, ela tá com essa barreira de língua, né? O americano com vários imigrantes, aqui no Brasil também várias granjas com muitos imigrantes já trabalhando na operação, a Europa também com essa mesma questão, a necessidade de a gente falar, e mesmo falando a própria língua materna, como fazer isso ser entendível, né? Sim. Eu fiquei em dúvida em relação ao biocheck da Universidade de Ghent. Quem que eu entendi, ele tem a sua estrutura, o seu padrão. Quem que faz o cheque do plano de ação? É uma coisa própria do produtor ou é
alguma coisa voltada ao Estado, ao governo, ou às empresas que dão assistência? Eu fiquei, né, com essa dúvida. No caso, o BioCheck é apenas um protocolo que avalia a biossegurança, não tem Sim. o plano de ação incorporado nele. É uma coisa que eles aconselham e pode passar por fazer a mesma avaliação de biosseguridade todos os anos e A depois partir dele. identificar-se, exatamente. Mas no caso da Irlanda, neste momento implementaram precisamente um apoio governamental em que há pagamentos anuais aos veterinários para irem às granjas fazer esta avaliação de biosseguridade, e depois há a centralização dos dados num programa que se chama Pig Health Check, que é coordenado pela doutora Carla Gomes, e há uma monitorização dos resultados ao longo dos anos, e nós já sabemos para as mesmas granjas que já fizeram aquilo 3 ou 4 vezes, como é que elas estão a evoluir e onde é que devemos pôr o foco nas próximas questões. Sim. E essa questão de ser específico dentro da realidade de cada granja, isso tem um valor importantíssimo também, porque fazer o que é possível dentro das ações principais daquilo que é necessário por granja, né? Uma outra dúvida que a gente acabou não comentando, mais uma curiosidade minha, a reposição desses plantéis é feita com material próprio da Irlanda ou da Escócia, nos casos? Sim, eu tenho estado a focar mais na Irlanda. A maior parte das granjas, ainda na Irlanda, fazem a reposição do seu próprio estoque. Tá. Portanto, eles compram sêmen de origem diferente, não é? Para fazer as reprodutoras, e portanto é tudo completamente fechado. Já há algumas que compram as marrãs, sim. Certo. Mas muitas delas, aliás, esse foi um dos motivos pelos quais, quando da primeira vez que nós fizemos o protocolo de biosseguridade de BioCheck, os scores, as pontuações que eles obtiveram na biossegurança externa eram bastante mais elevados do que outros países, porque a maior parte das granjas que nós incluímos no estudo faziam reposição do próprio estoque. Portanto, não tinham nunca animais vivos a entrar na granja, não é? Só a sair, e sêmen, sempre, sim. Só apenas uma nota para dizer que na Inglaterra e na Escócia eles também estão a avançar com o financiamento do governo para fazer avaliações de biosseguridade, com um plano para tentar controlar PRRS. Se tu puder, assim, de cabeça, quais são as ações mais comuns dentro dos planos de biosseguridade? O que seria dentro do Pareto aí? Essa é muito fácil para a Irlanda e para a Escócia e para o Reino Unido em geral. A produção no Reino Unido é um bocadinho diferente porque eles têm muitas porcas na rua, outdoors, muitas. Aliás, a maior parte, 2/3 da produção de porcos no Reino Unido é com as porcas na rua. E as pessoas dizem, é muito frio, as porcas dão-se bem na rua. Depois os leitões, quando são desmamados, vão para dentro, vão para indoor. Mas ações de biosseguridade, eu estava a dizer que é muito fácil porque de facto em termos dos básicos que se fazem em todo o lado, principalmente em Espanha e no Brasil e nos Estados Unidos, tomar banho, lavar as mãos, às vezes nem digo tomar banho, mas lavar as mãos entre entrar numa exploração, e vocês ficariam surpresos a quantidade de granjas em que nós vamos e não nos pedem para lavar as mãos e não nos pedem para tomar cuidado nenhum, e usamos umas vestimentas quaisquer que eles lá tenham, ou eventualmente disposable overalls, portanto fatos de macaco que sejam sim, podemos descartar, descartáveis. Sim. Uniformes descartáveis, obrigada. Portanto, do ponto de vista externo, essas são as maiores que me faz muita confusão, e eu faço questão de lavar as mãos, básico, não é? E depois lá dentro não há protocolos de limpeza claros, não há uma divisão das linhas de produção, as porcas estão
os corredores não são limpos, não há um uso das agulhas para injetar os leitões e as porcas. Uma das perguntas do BioCheck é quantas ninhadas ou quantos porcos é que trocam as agulhas para injetar quando os leitões nascem, e havia pessoas que respondiam quando a agulha parte. Sim. Não é? Outros que diziam a todas as ninhadas que eram os melhores. Portanto, há muitas coisas que nós achamos que são coisas mais básicas, mas que não são feitas, e eu diria de longe, sim, ter a certeza que as pessoas que vão à granja, e não são as pessoas, não é o investigador ou a pessoa que vai lá de vez em quando com os quais os produtores vão sempre ter cuidado, são os técnicos de manutenção, que eles estão desesperados para receber na granja para irem corrigir a ventilação que está parada há 3 dias. Esses vieram da granja do lado e eles não querem saber, não perguntam onde é que eles vêm, e mais, vão usar o mesmo material, as mesmas ferramentas para corrigir as coisas nesta granja, sendo que não andaram a desinfetar esses materiais. E já houve casos de surtos de PRRS, tanto na Irlanda do Norte como na Escócia há pouco tempo, através de situações destas, em que toda a biossegurança é aplicável QB até determinadas pessoas, não é? Para o veterinário, se calhar vão impor essas medidas porque sabem que o veterinário é um fator de risco, mas para outra pessoa que estão desesperadas, que venham para arranjar um problema técnico na exploração, na granja, esquecem-se ou não aplicam ou não pensam que possa ser aplicável. Sim. Outra das coisas que fizemos foi, em alguns ensaios que andámos a fazer em granjas, pôr brincos, não é? Tags nas orelhas dos porcos e segui-los durante várias semanas até ao abate. Havia granjas que, sem perceber, porque quem não põe um brinco num porco, quem não põe um tag num porco, não sabe se o animal tem 3 semanas ou se tem 7, se o animal for para o hospital, não é? Porque eles depois tiram o animal, vai para o hospital onde está a recuperar, mas na maior parte das granjas não há um controle sobre os animais que estão lá, e se eles não estiverem identificados, é muito fácil achar que o animal está lá há 2 semanas quando está há 4. E depois esses animais são levados para, porque são mais pequenos, não é? Não crescem, estão doentes ou têm outros desafios, são levados para lotes mais novos, de animais mais novos, e trazem a doença com eles. E isso é um problema de biosseguridade gigantesco que nem sequer é visível, porque não se consegue ver, e os produtores não percebem que isso acontece. Sim, e uma informação que tu, lá no começo da tua resposta, as pessoas não fazem eles querem fazer o certo, né? Muitas vezes eles não conseguem associar o porquê daquela operação ou o propósito daquilo que está sendo feito ao resultado final, né? E só dando um exemplo na nossa conversa aqui, eu trabalhei como extensionista no campo também, e aconteceu uma vez, eu estava tomando banho numa granja para entrar, e a pessoa pediu licença para passar pelo lugar que eu estava passando, que era um manutentor, né? Eu falei, não é só o veterinário que traz algum risco, né? E isso, infelizmente, é comum, né? Essas emergências acontecem, claro, as pessoas têm que entrar nas granjas, mas seguindo os protocolos necessários. E como interessantíssima essa questão também do animal da baia hospital ou baia enfermaria, em a gente ter certeza de qual que efetivamente a idade dele, né? Às vezes leitões que não são desmamados no seu lote, que ficam passando pela maternidade, infelizmente a gente ainda vê essas questões, e como associar isso no final da cadeia, Maria, em relação ao resultado lá na indústria. O que tu percebeu aí em relação a essa evolução, ou como associar os planos de ação, vamos dizer, bem feitos, né, das granjas, e essa evolução no produto? De um modo geral, qualquer produtor quer que os animais estejam saudáveis e que estejam bem, que tenham um bom bem-estar e quer sentir que estão a fazer um bom trabalho. Portanto, por si só, a aplicação deste tipo de avaliações ao longo do tempo faz com que haja uma maior consciência de que ele tem que ser melhorado, mas nós percebemos rapidamente que era importante fazer benchmarking.
destas pontuações de bem-estar a nível nacional na Irlanda, e estamos a fazer coisas semelhantes na Escócia e no Reino Unido. E isto significa que os produtores passaram a poder ver entre todos os outros produtores, eu sou o melhor, sou o pior, onde é que eu estou? E eles valorizam isso imenso, porque faz muita diferença saber se estão no final da cadeia que têm pontuações muito baixas ou não, não é? Porque querem competir com os colegas. Mas mais do que isso, também nos últimos anos acabámos por fazer bases de dados sobre o uso de antibióticos, que é uma coisa que toda a gente fala, e passámos a fazer associações também. Consegue-se ver nas produções, as granjas que têm maiores níveis de biosseguridade e estatutos sanitários mais elevados tendem a ter consumos de antibióticos mais reduzidos. E isso é uma parte que para eles é muito importante, até do ponto de vista do marketing, porque no futuro próximo vão poder usar os níveis de biosseguridade e o nível do uso dos antibióticos como bandeira de marketing para poderem vender os seus produtos. Em relação ao produto final, nós fizemos um trabalho com algumas explorações, com algumas granjas ao longo do tempo, em que fomos apertando o cerco em relação às medidas de biosseguridade que deviam ser implementadas, e há um produtor em particular que fez parte de um projeto europeu que melhorou tanto, que removeu o uso do óxido de zinco e não tem problemas nenhuns, e passou a ter bastantes mais leitões nascidos, de tal forma que teve que reduzir o número de porcas, porque já tinha tantos leitões a nascer, e a produção toda estabilizou, porque há muito menos doença, há muito menos estimulação dos leitões, eles crescem muito mais depressa, chegam ao peso de abate mais cedo, que significa que requerem menos recursos, não é? E comem menos para chegar àquele resultado, e portanto, em termos económicos e de sustentabilidade e tudo mais, e de qualidade das carcaças também, porque um porco uniforme, um porco bem produzido e que tem o peso que se quer até chegar ao abate, dá muito menos prejuízo tanto para o produtor como no frigorífico, para depois para o processamento da carcaça. Resultado financeiro positivo. Sim, sim, sim. Essa questão da educação de adultos, né, esse efeito comparativo em relação aos níveis de biosseguridade, os níveis de produtividade e consumo, seja lá de antibiótico ou índices zootécnicos, né? E essa é uma parte que é um pedaço da operação, né? Eu entendo que isso é um trabalho conjunto aí do veterinário de campo com o órgão governamental, claro, né, que precisa dar esse suporte. A questão do produtor sendo o elo principal, é quem vai fazer, é o manejo lá do teu professor, né? E muitas coisas, e a biosseguridade é muito de manejo também, claro, tem o investimento de instalações ou de equipamentos, mas a gente esbarra ainda muito em manejo, né? E eu acho que é importante também essa tua associação em relação aos demais stakeholders, aí, os consumidores, né, para ter essa garantia de como está sendo produzido. E como que é essa visão hoje do consumidor, ou como que é a relação entre o produtor e aquele o que produz e o que consome, né? Como que é essa relação hoje na Irlanda? Eu diria que na Irlanda a relação é bastante mais próxima do que muitos países, porque é um país que é todo ele virado para a agricultura. E as pessoas ainda estão muito próximo daquilo que se passa no campo, e todos eles têm pais, primos, tios que estão na agricultura e sabem como os animais são produzidos. Na produção de porcos não é o mesmo que a produção de vacas, naturalmente. As vacas normalmente estão na rua e os porcos na Irlanda são todos criados dentro de indoor, não é? E portanto, desse ponto de vista, os consumidores têm algum receio porque acham que os animais deviam estar na rua, deviam ver o sol, embora na Irlanda não haja assim tanto sol, mas sim. Eu acho que a forma como as pessoas vão crescendo, a sociedade em geral está a evoluir de uma forma em que há uma remoção daquilo que é a forma como os animais são criados e como os animais vivem, e a forma como as pessoas vivem nas cidades. E isso eu vejo muito mais
na Escócia e no Reino Unido, as pessoas, e em Portugal também, até com a minha família, as pessoas não sabem como é que os animais são criados, as pessoas não sabem o tamanho de um porco, não sabem quando vem uma porca pela primeira vez, ficam muito admirados porque são animais bastante grandes. E vacas então nem se fala. Eu acho que nós rapidamente vamos ter que fazer um trabalho de educação do público em geral para a produção em geral, que é para não haver este desligamento, não é? Da forma como nós vivemos nas cidades e da forma como os alimentos que nós comemos são produzidos. Tem que haver essa aproximação, sim, para que depois eles também possam ser informados pelos rótulos que são criados. Como é, sim, que uma pessoa, um consumidor, pode ir ao supermercado e comprar de forma consciente se não entende daquilo que lhe está a ser dito? Se eles não têm a educação e a capacidade de interpretar aquilo que lá está a ser posto. Nós podemos fazer o nosso trabalho 5 estrelas, a produção ser espetacular, os porcos terem um estado sanitário muito elevado, não haver problemas, haver uso antimicrobianos abaixo de nada. Eu não sei se vocês acompanham as publicações que têm sido lançadas, mas há pouco tempo saiu um relatório do uso antimicrobianos no Reino Unido e na Europa também há pouco tempo, em que diz que os humanos usam mais antibióticos do que os animais. Os animais usam 1/3 dos antibióticos, as pessoas usam 2/3 dos antibióticos. Mas, no entanto, aquilo que nós vemos é os animais é que são os culpados pela resistência aos antimicrobianos. Portanto, nós podemos fazer o nosso trabalho todo 5 estrelas, nota 10, excelente, mas sem haver uma educação da parte dos consumidores, podemos falar e não vamos chegar a lado nenhum porque a mensagem não é entregue do outro lado. Sim. E não, sem ser por nossa culpa necessariamente. E isto envolve todo um nível de preparação a nível de currículo dos currículos de educação de países, da União Europeia, dos países do Brasil, dos Estados Unidos, em que há esta separação das pessoas na sua vida urbana e as pessoas que estão a trabalhar no mundo rural e a produzir alimentos. É muito legal escutar isso de alguém que está no outro lado do mundo e trabalhando na mesma cadeia que a gente, né? Eu tenho esse mesmo comentário e eu acho que a nossa produção é excelente. O marketing, a gente ainda está devendo no marketing, né? A gente evoluiu bastante. E só para... A gente já está encerrando aqui, Maria, mas eu acho que é importante até para os nossos ouvintes, e tu falou da questão da biosseguridade e de uma questão muito simples, que é a pia, né? O lavar as mãos. E eu sempre falo isso e eu acho que é importante reforçar. Se agora, no meio da nossa entrevista aqui, alguém bater na minha porta e dizer que minha filha se acidentou, quebrou o braço e está no hospital, eu entro no hospital do jeito que eu estou aqui, né? Mas qualquer pessoa que disser, pô, tu é veterinário, posso ir na tua granja? Não. Né? Talvez amanhã ou talvez nunca, né? Mas tu não pode ir direto na granja, né? Pô, vocês têm pia na granja? Tem banho, tem pia, e não tem visita, né? Não quero visita. Então, talvez essa associação é importante e são palavras simples, às vezes, que começam aí desenrola na epidemiologia, no consumo de medicamentos e na produção, né? E a gente tem que começar pelas palavras simples, né, para poder abordar o consumo. Muito legal falar contigo aqui, Maria. A gente começou lá no protocolo do Biocheck de Ghent e está terminando no fim da cadeia, no fim da produção, né, que tu foi lá no gancho, no frigorífico, mas é importante que vá para o prato mesmo, né, que o consumidor possa fazer essa parte final. Agora, uma questão mais leve, Maria, tu que está aí na Europa, no outro lado do mundo, para nós, no outro lado do mundo, né? Qual que é o teu, fora da academia, fora da veterinária, qual que é o teu tempo livre aí para tu poder buscar inspiração, ou buscar o teu trabalho, ou se tu puder nos recomendar um livro, uma série, alguma coisa assim, algum lazer que tu faz para manter o teu trabalho ativo, fora do trabalho. Sim, eu vivo em Inverness, que é no norte da Escócia,
É ao pé do Lago Ness, ao pé do Monstro. Portanto, faço visitas regulares ao meu amigo do Monstro do Já Lago viu ele Ness. ou não? Já somos amigos íntimos, sim. Sim, não, passeios na rua, são sítios muito bonitos, gosto de estar perto do mar, cresci em Portugal, perto do mar também, e vou lendo, mas é tudo um pouco, não tenho nada em particular, gosto muito dos livros do Oscar Wilde, porque há uns bastante pequenos, mas muito leves, que nos fazem pensar na vida, e gosto muito de jogar voleibol, que eu sei que no Brasil legal. Também gostam. Sim. E luto porque na Irlanda e na Escócia eles não jogam muito voleibol, portanto ando a recrutar estrangeiros como eu para fazer equipas para jogar. Esporte é bom, né? Para crescimento geral. Sim. Muito bom, te agradeço mesmo, Maria, pelas tuas palavras, para a gente conhecer também um pouco da realidade, né, de quem está longe, e para reforçar a importância da biosseguridade e toda essa parte da cadeia, desde a produção até o consumo. Muito obrigado, Maria, e a gente se vê por aí. Muito obrigada pelo convite, dentro da foi um prazer. Sim, da mesma forma. Muito obrigada. Um grande abraço. Tchau. Adeus, obrigada.